Dando continuidade aqui com o nosso estudo de Kuzari, a gente tratou já bastante sobre a filosofia aristotélica, o modo de vida, como eles acreditavam na criação do mundo, a visão de mundo deles de forma geral. O Haver já construiu para a gente toda a ideia deles e depois destruiu. E mostrou por que não vale a pena seguir esse caminho, principalmente alguém que tem uma tradição, alguém que acredita que a Kadosh Baruch Hu se revelou no mundo, não precisa seguir esse caminho. Seguindo em frente, o Kuzari fala, tá bom, tá ótimo, ouviu o que você tem a dizer? Queria talvez agora que você me explicasse uma outra linha filosófica, como vocês lidam com ela. Agora, se com relação à linha aristotélica, você tem essa taná, esse argumento de que, olha, eles não tinham de onde tirar, eles chegaram na conclusão que eles chegaram porque eles não tinham um centro, eles não tinham uma base, não tinham uma tradição, tudo bem. Eu quero que você me explique agora um pouquinho sobre um kat, um grupo, uma seita conhecido como Chokhmat, Balei Chokhmat Devarim. Ou eles têm alguns nomes também, Balei Anitzuach, Mutkalmim, é basicamente um grupo, uma linha filosófica árabe. O que diz essa linha filosófica árabe? A gente comentou eles possivelmente lá atrás um pouquinho. Vamos só fazer aqui uma introdução histórica do que está acontecendo. Aristóteles, famoso filósofo grego, influenciou muito o pensamento em toda a humanidade, no mundo inteiro. E tanto no mundo grego, onde ele se encontrava, quanto no mundo árabe, que tinha em volta, em todas as regiões. E ele influenciou muito também o pensamento árabe. Só que dentro do mundo árabe foram criadas duas ideias, duas escolas. Uma escola realmente decidiu seguir os caminhos, os ensinamentos de Aristóteles. Eles eram árabes originalmente, certo? Descendentes de Ismael, porém eles gostaram muito da filosofia aristotélica e seguiram com ela. Já um outro grupo, era um grupo mais religioso, digamos assim, que eles acreditavam que a Kadosh Baruch Hu tinha se revelado para Abraham, para Yitzhak e assim por diante. E eles não conseguiam aceitar, porque embora Aristóteles tenha escrito uma teoria, tenha falado bastante sobre uma teoria sobre o mundo físico, isso tinha implicações no mundo metafísico. Então, por exemplo, quando ele fala dos 4 elementos que a gente falou até agora, quando você me diz que existem 4 elementos e tudo é formado a partir deles, você está meio que me dizendo, olha, existe uma origem do mundo que é natural, foi formado. Existem 4 elementos originais que estavam por aí, deles tudo foi sendo criado. Isso significa que não existe um criador, não existe alguém que criou seres humanos diferentes e criou objetos diferentes, coisas diferentes. Simplesmente existem 4 elementos originais que deram vida a tudo que a gente encontra por aí. Então, mesmo as ideias físicas de Aristóteles, do mundo da física, elas tinham consequências, tinham implicações no mundo metafísico. E esses Chachamim não podiam aceitar isso, eles tinham que discordar. Então, a gente encontra na Idade Média vários e vários filósofos árabes discordando de todas as teorias do mundo físico de Aristóteles. Grande parte desses filósofos seguiam justamente essa nossa linha, Amitkalmim, Katamidabrim. Vamos trazer por os faladores, aqueles que falavam. Por serem filósofos, por expressarem o que eles tinham a dizer, eles eram conhecidos como aqueles que falavam. Então, por exemplo, como eles dizem com relação à física, como eles falam em como existe o mundo, e aqui vamos já pular direto para um ponto importante que a gente vai lidar com ele, que é justamente o seguinte. Eles falam o seguinte, olha, não existem 4 elementos originais que deles saem tudo. Existe, na verdade, o mundo que a gente vê é um mundo que o tempo todo mitchadesh, o tempo todo se renova. Igual, por exemplo, eles não tinham esse conhecimento, mas igual, por exemplo, o corpo do ser humano, ele está sempre se renovando, tem sempre novas células e células mortas que vão morrendo. Eles diziam o seguinte, olha, todo mundo que a gente vê, na verdade, ele está sendo o tempo todo recriado. Então, se, por exemplo, eu escrevi numa lousa de giz, o que seja, escrevi uma frase, uma palavra, essa frase não se encontra lá o tempo todo, ela não é formada por uma matéria que se mantém fixa lá, e sim ela é o tempo todo renovada, o tempo todo sendo recriada. Essa ideia, a priori, a gente encontra levemente diferente, já vamos ver qual vai ser a diferença, no mundo da Hassidut, não só no mundo da Hassidut, assim também no Nefesh HaChaim, Rav Chaim Volozhin, de que o mundo o tempo todo vai sendo renovado. A Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid, que a Kadosh Baruch Hu o tempo todo renova o mundo. Agora, a visão judaica disso diz o seguinte, olha, existe o mundo, e a Kadosh Baruch Hu funciona, entre aspas, aqui, só para
entender um pouquinho melhor como uma grande bateria. Que Kadosh Baruch Hu o tempo todo está dando vida e está dando existência para tudo. E se em algum momento ele decidir que, olha, não quero mais, cansei de vocês, o mundo deixou de existir. Ou seja, o mundo está o tempo todo, constantemente, dependendo da vontade divina de que ele exista. Já esse Mitkalmim, já esse grupo, assim, oravam traz bastante, Morena Bukhim, dizia o seguinte, que não é que existe um mundo fixo que a Kadosh Baruch Hu dá vida para ele, renova ele, e sim, o mundo inteiro realmente o tempo todo é renovado com a vontade divina. Qual a diferença entre isso? A diferença entre os dois é o seguinte: se a Kadosh Baruch Hu, de repente, em algum momento, mudar de ideia e decidir recriar um mundo levemente diferente, o verde vai virar vermelho, o azul vai virar amarelo, vai mudar as cores, as pessoas vão parar de andar com duas pernas, vão andar de quatro, com as mãos também. Parte dos animais vão ser substituídos, não vai existir mais cachorro, não vai existir mais gato, não vai existir animais diferentes. Isso é completamente possível, completamente aceitável, porque não existe nenhuma regra, não existe nenhuma natureza no mundo. A Kadosh Baruch Hu, quando ele criou o mundo, de acordo com essa linha filosófica, não colocou no mundo natureza nenhuma, simplesmente a vontade divina renova tudo que existe o tempo todo. Já no judaísmo, realmente, a vontade divina é aquilo que dá vida para tudo, porém, a Kadosh Baruch Hu, ele criou regras na criação. As coisas não mudam, de repente. As pessoas não mudam, de repente. A história de cada pessoa e pessoa ela é sempre a mesma história. De acordo com os Mitkalmim, simplesmente, pode ser que nesse momento, agora, justamente agora, você foi recriado diferente do que você era antes, com memórias diferentes do que você viveu no passado, e tudo começou do zero de novo. Agora, isso daqui tira toda a achrayut, toda a responsabilidade do ser humano de qualquer coisa que ele faça, porque se o mundo tende a mudar a cada segundo, então por que eu vou me obrigar a fazer alguma coisa? Por que eu vou seguir algum comportamento específico se a cada 2 segundos, a cada 1 minuto, de repente o mundo vai virar novamente do avesso e vai ser criado de forma completamente diferente, possivelmente. Então, existem aqui algumas diferenças. De qualquer jeito, o Kozari pergunta um pouquinho, Javier, o que você tem a me dizer sobre essa linha filosófica? Tá bom, Aristóteles, que não tem tradição, você cortou. Mas esses daqui acreditam que a Kadosh Baruch Hu se revelou no mundo. Eles acreditam em Deus, eles são religiosos. O que você tem a me dizer sobre essa linha filosófica? Então, Javier, a priori, o Javier meio que fala, olha, não tem por que tratar do assunto. Fala para ele o seguinte, olha, eu posso ficar aqui discutindo com você filosofia. Porém, não vai ter nenhuma toalha, não vai ter nenhuma utilidade aqui nessa discussão, simplesmente pela discussão em si, certo? É igual às vezes sobem 2 políticos no rádio e começam a discutir, e você vê que é um monólogo de 2 pessoas, cada um está falando sozinho, ninguém está nem ouvindo o que o outro tem a dizer. A nossa conversa sobre esse assunto vai ser puramente teórica, não vai sair nada disso, a gente não vai aprender nada disso. E tá bom, talvez tem um dia, aparece assim na Mishnah em Pirkei Avot, vez aí lilmod mashitashiv etapikores, às vezes é bom aprender, entender, conhecer, para saber o que responder, para saber o que falar para alguém que tem dúvidas. Então tá bom, se alguém tem perguntas sobre esse assunto, a gente poderia conversar e discutir, explicar, mas a priori não tem utilidade nenhuma, não vai sair nada de bom daqui, pelo contrário. Fala o Javier algo interessante, fala o Javier o seguinte, olha, muitas vezes justo a sua vontade de fazer perguntas, a sua vontade de tentar entender melhor, é o que acaba te afastando da emuná. A meta desses filósofos religiosos era chegar na emuná. Porém, muitas vezes, quando você vai fazendo perguntas e perguntas e perguntas e perguntas, nem sempre as respostas são perfeitas, são justamente o que você queria ouvir. Nem sempre você entende elas direito, e às vezes as perguntas ficam no ar. Então, isso pode acabar, pelo contrário, pode acabar te afastando da emuná. É muito melhor, fala o Javier, vai valer muito mais, você vai ter muito mais toelet, muito mais utilidade, se você procurar um Chacham Yehudi simples, mesmo que não seja um grande filósofo, com grandes ideias, vai receber uma brachá de um tzadik, digamos assim, certo? Muitas vezes a gente gosta de ouvir, o Javier fala que pode até surgir uma dúvida, de repente você vai e ouve um grande filósofo árabe discursando, cheio de ideias, cheio de argumentos, provas para cá e para lá, e lógica, e você fica empolgado com tudo aquilo, e às vezes você vai num Chacham Yehudi, um tzadik, você pede uma brachá, às vezes ele te fala uma coisa muito simples, que você nem sabe o que ele quer, porque não parece que foi realmente algo pensado, parece que está, é um Yehudi, pachut, simples, nada demais. Fala o Javier, muito pelo contrário, isso daqui precisa prestar atenção nesse ponto justamente por isso. O Javier aqui compara, qual seria a comparação entre um desses filósofos e um Navi? A gente imagina os Neviim,
como grandes sábios, que eles precisavam ser Chachamim, precisavam ser sábios para receber a profecia. Porém, muitas vezes o Navi, ele era sábio, ele tinha um conhecimento muito grande de judaísmo, mas de filosofia, de argumentação. Ele nunca participou de um campeonato de discussão. Ele não tem toda a lógica aristotélica. Às vezes ele não sabe falar dessa forma, mas a emuná dele é muito maior. Então, o Haver aqui traz um exemplo. Por exemplo, qual seria a diferença entre os dois? Ele traz um exemplo do mundo da música. Tem dois tipos de pessoas que tocam músicas. Tem pessoas que tocam música que nasceram para tocar, nasceram sabendo, eles têm um instinto. Então, se eles ouvem uma música tocando, já na hora, pelo som, pela voz, pelos toques, eles sabem dizer exatamente como tocar isso depois. Eles conseguem repetir uma música que eles ouviram. Porém, tem pessoas que aprendem a teoria da música, aprendem todas as notas musicais, aprendem como criar, como montar, como organizar as notas, o que causa o equilíbrio, o que causa esse som gostoso. Eles aprendem toda a teoria da música e eles conseguem colocar isso na prática. Essas duas pessoas juntas, uma na frente do outro, são duas pessoas completamente diferentes. Tem aquele que de ouvido aprende, consegue ouvir a música e tocar de novo, mas se você começar a perguntar para ele sobre toda a teoria da música, de onde ele tirou cada coisinha, ele vai se confundir completamente, porque a emuná para ele é algo, a emuná não, no caso, a música para ele é algo instintivo. Talvez ele não vai conseguir ser um bom professor, não vai conseguir ensinar muito bem, mas a música é parte dele, a música é algo que realmente faz parte dele. Já o outro tem toda a teoria, tem todo o conhecimento, mas isso não quer dizer que ele é músico. A gente poderia, por exemplo, comparar isso com outra situação, uma situação um pouquinho mais moderna, digamos assim. Tem uma linha de tratamento psicológico chamada PNL, que é Programação Neurolinguística. Nessa linha, como criaram esse tratamento? Então, fizeram o seguinte, pegaram 4 grandes psicólogos, conselheiros matrimoniais, pessoas que trabalhavam muito com outras pessoas, com tratamentos psicológicos, e começaram a criar um modelo de como eles faziam o tratamento. Que tipos de palavras eles usavam, qual era a linguagem corporal deles, quais técnicas eles usavam, tentando criar um padrão baseado no tratamento que eles faziam. Eram pessoas de muito sucesso, queriam entender de onde veio o sucesso deles. E realmente criaram ferramentas específicas, técnicas específicas que justamente esses psicólogos utilizavam. Quando trouxeram para eles o resultado, quando trouxeram para eles, falaram, olha, a gente analisando todas as suas conversas, todos os seus encontros, os tratamentos que você fez, a gente está vendo que essas são as técnicas que vocês usam, contam quem inventou essa técnica, falaram que, olha, esses psicólogos, na hora que viram as técnicas, ficaram completamente confusos. Na hora que eles foram fazer o próximo tratamento, eles começaram a tentar analisar o que eles iam falar, o que eles não iam falar, como eles iam se movimentar, a linguagem corporal que eles queriam passar para a pessoa sendo tratada, ficaram completamente confusos. Olha, desencana, as técnicas você pega aí, leva para casa, deixa eu fazer isso naturalmente. Depois voltaram ao normal, mas tudo bem. Então, tem coisas que são naturais para a pessoa e tem coisas que ele aprende, que ele adquire esse conhecimento. Fala o Haver para o Kuzari, olha, esses filósofos árabes, eles são impressionantes, são pessoas muito inteligentes, mas nem sempre isso vai te ajudar. Nem sempre isso vai te ajudar a se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Você está procurando Akadosh Baruch Hu? Pega as pessoas que são naturalmente assim. As pessoas que a conexão deles com Hashem é uma conexão inocente. Não pessoas ignorantes, mas pessoas que estão próximas a Kadosh Baruch Hu de forma natural, de forma instintiva, que não precisam de toda essa grande filosofia. Vamos tratar um pouquinho na continuação, qual é o caminho correto realmente? Será? Parece do Haver aqui, parece do próprio Kuzari, que o ideal é acreditar em Kadosh Baruch Hu sem muita pergunta. Sem fazer pergunta, sem tentar entender melhor, sem correr atrás. Parece que simplesmente, olha, acredite, feche os olhos, tampe os ouvidos, e segue em frente. E a priori a gente vê que o próprio livro do Kuzari também, todo o conhecimento judaico hoje em dia, a filosofia judaica que a gente encontra, sim fazem perguntas, sim tentam entender melhor, entender quem é Kadosh Baruch Hu, o que ele espera do mundo, o que ele espera do ser humano, várias perguntas que são realmente importantes. Então vamos tentar tratar disso um pouquinho, para deixar um pouquinho mais longo, para deixar na continuação a gente trata um pouco, e aí a gente segue em frente para essa linha filosófica árabe, porque o Kuzari fala, olha, eu sei, eu entendo que você quer que eu não faça perguntas e que eu aceite tudo, mas eu tenho perguntas, então não tenho o que fazer. Eu já conheço, eu já ouvi dizer. Eu quero saber o que você tem a dizer, então as dúvidas estão aí. Mas, de qualquer jeito, vamos tratar um pouquinho, Bezat Hashem, dessa questão. Até mais.